Fala pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Gestão ClickUp. Dando continuidade aqui ao nosso terceiro vídeo do canal, hoje iremos criar nossa conta de uma forma bastante simplificada, é muito simples, tá? Vamos criar junto a conta do ClickUp. Eu vou usar aqui o e-mail do próprio projeto, Gestão ClickUp, e eu vou mostrar para vocês passo a passo a partir de agora. Bom, é simples, entrem no site clickup.com. Ou, novamente, vocês podem entrar no link que está na descrição do vídeo, tá? É um link de referência, de indicação da minha conta. Vocês não ganham nada, não perdem nada com isso. Fiquem à vontade para clicar no próprio site ou utilizar esse link. Bom, aqui, então, é o e-mail que a gente coloca. Vou pôr gestãoclickup@gmail.com. E seguir o passo a passo, de forma bem simples. Vamos lá. Qual que é a próxima tela, então? Bom, aqui, nome, e-mail e senha. Bom, eu já tinha colocado antes, né? Então ele já me apareceu essa tela, mas é basicamente essa tela que vocês vão cair assim que colocar aquelas informações anteriores, tá? Do nome, e-mail e a sua senha. Aqui é o seguinte, então, aqui são uma série de perguntas que ele vai entender melhor para qual objetivo você irá utilizar o ClickUp, seja na sua empresa, seja para um projeto pessoal, né? Então, vamos ir uma por uma aqui, porque como eu disse, muitas pessoas às vezes não entendem o inglês, mas como eu mencionei, como eu prometi para vocês, é muito simples seguir passo a passo, tá? Não tem muito segredo. E para quem não entende de fato inglês, eu vou dar uma breve traduzida aqui nas sessões para a gente ir criando nossa conta junto, tá bom? Bom, aqui é uma mensagem de introdução, né? Bem-vindos ao ClickUp. A nossa missão é tornar você mais produtivo. Isso só vai levar 1 minuto. Então, você pode clicar no próximo botão e assim ele vai, uma por uma, questão por questão, até concluir o cadastro. Aqui eu coloquei o nome do nosso projeto, que é o Gestão ClickUp, e Next, que significa próximo. Aqui eu coloquei uma pequena imagem, vocês podem deixar em branco, subir qualquer imagem ou escolher uma cor que mais lhe agrada. Aqui, estou satisfeito com isso. Deixei azul mesmo. Então, vocês podem ver que são perguntas bem simples, bem diretas, só para customizar a forma que você vai ver o ClickUp, né? Às vezes tem gente que prefere usar o ClickUp logo de cara numa determinada forma, um determinado padrão, e é nessa parte aqui que ele vai mostrar o ClickUp assim que você concluir sua conta a primeira vez que acessar. É por aqui que ele vai entender mais ou menos o perfil para qual você quer utilizar a ferramenta. Então, azulzinho, estou satisfeito. Quantas pessoas vão trabalhar com você? Vou por 2 aqui. Se vocês trabalharem sozinho, pode ser colocar só essa primeira opção, apenas eu. Como você ficou sabendo da gente? No meu caso, eu nem lembro direito, mas eu vou colocar aqui social media, né? Mídias sociais. Aqui você pode convidar pessoas para o seu workspace, né? O workspace, novamente, é uma das hierarquias do ClickUp. Nesse caso, eu não vou deixar ninguém, mas se vocês têm outras pessoas ou outra pessoa que vai trabalhar com vocês no projeto, cada pessoa tem o seu e-mail, obviamente, e cada e-mail precisa ser do mesmo domínio, tá? Mas, na verdade, não necessariamente, tá? Eu acabei de falar uma coisa que não é 100%. Então, aqui pode ser qualquer pessoa que gostaria de ter acesso aos mesmos projetos que você faz parte. Se o seu companheiro ou companheira tem um e-mail que é do mesmo domínio, ou seja, @empresa.com, o que normalmente as empresas que têm domínio próprio fazem isso. Isso seria mais fácil, tá? Porque o ClickUp entende que vocês fazem parte da mesma organização e dessa forma as funcionalidades de colaboração, né? As funções colaborativas do ClickUp acabam sendo muito mais eficientes, tá? Nesse caso eu vou deixar em branco. E aqui é mais ou menos algumas opções, né, que a gente vai aprofundar isso sem dúvida, mas o ClickUp, como eu disse, ele tem várias funções que você pode acrescentar, né, que você pode deixar ativada ou desativada de acordo com a sua necessidade, né? Então aqui ele está perguntando, customize como você gostaria de iniciar o ClickUp, né? O que você gostaria de deixar ativado. Por exemplo, aqui são as prioridades, né? Aquela bandeirinha que cada atividade você consegue clicar naquela bandeirinha, vai ficar vermelhinha aqui, ou seja, outra cor, mostrando, por exemplo, que são as prioridades, né? As atividades têm ordem ou importância prioritárias, né? Eu gosto de deixar isso ativado porque é muito útil,
para diversas razões, né? Bom, as tags são mais familiarizadas para quem já usa outras ferramentas, né? Mesmo as hashtags, digamos assim, né, que é mais conhecida, as tags também são muito úteis, na minha opinião, porque você consegue alocar tags para determinados tópicos em diferentes atividades ou tarefas, né? Por exemplo, se você trabalha com 3 projetos ao mesmo tempo, de 3 clientes diferentes, ou se você tem 5 funcionários trabalhando com você, você pode criar uma tag, por exemplo, que chama discutir, né, ou discussão, ou reunião, e você pode alocar essas tags para cada etapa da atividade ou da tarefa. Então isso é muito, muito útil, porque você consegue filtrar tudo que está alocado com a tag X, né, ou reunião nesse caso, para fazer um follow-up depois de forma organizada, né? Porque é muito comum que muitas pessoas usam as suas atividades, seus projetos e as suas tarefas de forma independente ou colaborativa, mas como as coisas acabam ficando bagunçadas, as tags ajudam a filtrar o assunto de cada atividade, né? Então, novamente, eu gosto de deixar essa atividade ativado sem dúvida. Aqui são os campos customizados, né? Você consegue criar colunas nos seus projetos ou nas suas tarefas, né? De forma customizada. O que é isso? Bom, digamos que você tem um projeto simples de controlar quantas pessoas farão parte da sua palestra ou do seu evento em uma determinada data. Você pode criar uma coluna customizada que você vai mencionar lá, por exemplo, o gênero da pessoa, né? Se a pessoa é homem, mulher ou outro gênero. Então, isso é bacana porque você consegue deixar mais customizado o projeto de forma bem espontânea. E o bacana disso é que você consegue criar colunas, né, ou campos customizados para diferentes projetos, ou seja, você não precisa necessariamente usar as mesmas colunas iguais para todos os projetos. Isso é totalmente customizável. Isso é muito legal, porque um outro ponto, você consegue colocar aquelas opções de drop-down, né, que você consegue selecionar opções, uma única opção, ou várias opções, por exemplo. Aqui onde faz aquelas mudanças de cores bonitinhas que a gente viu no início, né? Então, recomendo deixar essa terceira opção também, tá? A quarta opção, tá vendo que aqui ele já deixa as 4 opções ticadas automaticamente, né, quando vocês estão fazendo esse cadastro inicial, porque essas são, sem dúvidas, uma das funcionalidades mais usadas no ClickUp, né? As outras aqui, elas não são tão usadas pelo público geral, mas por isso que elas estão aqui desabilitadas, mas você pode habilitá-las nesse exato momento, ou se você preferir, você pode habilitá-las num momento futuro, né? Ou assim, quando você estiver pronto para usá-las. Nesse caso aqui, você pode direcionar as atividades, né? Ou realocar atividades para determinadas pessoas. Lembra que numa das questões acima estava pedindo para convidar pessoas para o seu projeto, né? Então, nesse caso, como a gente não colocou ninguém lá, assim, quando finalizar esse cadastro, eu serei a única pessoa trabalhando na minha empresa, né? Nesse cadastro do ClickUp aqui. Mas se você tem uma ou mais pessoas dentro do seu workspace, você vai conseguir alocar atividades, né, e taguear essas pessoas respectivamente, né? Então é bacana deixar essa atividade sim. As outras opções aqui, você consegue calcular tempos, né? Vamos supor que tem um cliente seu. Acho que no primeiro vídeo eu dei um exemplo de um arquiteto que trabalharia numa garagem de uma casa, por exemplo. Então você pode alocar tempo em um determinado projeto, né? Aquela pessoa entra no projeto, ela só tem acesso àquele projeto, né? E ela consegue iniciar uma atividade e finalizar a atividade depois de um determinado período. Ou seja, você consegue rastrear e calcular quanto tempo a pessoa ficou em cada tarefa, né? Então, para quem gosta de granular dessa forma, né? Deixar bem detalhado as tarefas em termos de performance de tempo. Eu pessoalmente não uso tempo, mas é muito interessante também usar essa ferramenta. Eu acho muito bacana. Aqui também similar, você consegue traquear o tempo, né? Na verdade aqui é estimativa, né? Tempo estimado, e aqui consegue traquear o tempo de cada atividade. Então vamos supor que uma pessoa, eu vou mostrar isso para vocês em detalhes, né? Mas vamos supor que uma pessoa clicou na sua atividade, no seu projeto, e começou a mexer nela, colocou algumas descrições ou simplesmente abriu e depois fechou essa atividade, né? Então o ClickUp ele vai traquear automaticamente quanto tempo a pessoa ficou trabalhando naquele projeto, né? Novamente, é uma coisa bastante detalhada, eu não acho que vocês irão usar essa ferramenta agora, mas eu acho que é bem válida saber, porque isso tem muita gente, às vezes você trabalha com uma agenda lotada, por exemplo, né? Ou você é um gestor de projetos que precisa traquear
de uma forma bastante acurada quanto tempo às vezes é cobrado por hora ou por dia, né? Então você precisa saber exatamente quanto que vai custar o seu tempo, né? E aqui ele vai te mostrar quanto vai custar, quanto você pode estimar que vai custar. Então, recomendo aqui que para quem quer ativar essas duas funções, pode ativar agora, mas não se preocupe se não ativar agora. Eu vou mostrar com exemplos práticos como que essas duas funcionam. Para a gente seguir aqui e sair dessa parte, né, a gente consegue criar tarefas em múltiplas listas, né? Que eu gosto de deixar isso ativado também, ou seja, você consegue deixar uma única tarefa alocada para diferentes atividades, né? Às vezes você não precisa ficar criando tarefas duplicadas em cada atividade, você consegue linká-las de uma forma bastante dinâmica e bastante prática, né? Então, vamos supor que você tem um projeto com 5 tarefas diferentes, né? E você quer linkar uma dessas tarefas para um outro projeto, né? Digamos assim, um projeto maior. Você consegue fazer um relacionamento dessa atividade. Então, quando as duas pessoas trabalhando em projetos distintos, elas conseguem ver o progresso dessa atividade em tempo real, da mesma forma. Não precisa atualizar as duas atividades ao mesmo tempo, né? Então, isso é muito bacana. Aqui, esse milestones, digamos que seriam como traduzir isso, né? Uma forma mais espontânea, são as linhas de chegada, né? Cada etapa do seu projeto que você gostaria de marcar como relevante ou importante, você pode alocar umas certas atividades como se fossem milestones, né? Por exemplo, você está construindo uma casa e depois colocar a fundação da casa, essa vai ser uma etapa importante para o seu projeto, né? Porque sem a fundação da casa você não consegue seguir adiante. Então uma das tarefas seria a fundação da casa. Quando completar, você vai colocar lá milestones e o ClickUp vai te falar, legal, você atingiu um milestone, uma etapa importante do seu projeto. Eu gosto sim de deixar isso clicado porque é bastante útil, tá? Sprint é um termo técnico para uma parte da gerenciamento de projetos. Eu vou deixar clicado, mas eu não vou usar nesse estágio inicial dos vídeos. É uma coisa um pouco mais avançadinha, mas a gente vai explorar isso com mais detalhes também, beleza? Então, essas aqui são as mesmas opções que eu quero deixar ativada por hora. Essas duas aqui não vão ser tão relevantes para mim, então vou deixar dessa forma e seguir adiante, né? Um botãozinho azul aqui, seguir adiante ou está tudo ok. Aqui ele está perguntando se você usa alguma outra ferramenta e nesse caso ele vai poder integrar, né, ou você vai poder importar as suas atividades que já estão em outras ferramentas para o ClickUp, né? Muitas pessoas usam Slack, né, principalmente a parte de TI, Zoom, que ficou muito popularizado depois que todo mundo começou a trabalhar remotamente, né? O Microsoft Teams também é bastante usado. Zapier é uma ferramenta excelente para linkar softwares distintos em um único lugar, né? Como se fosse um meio termo, né? Ele funciona como se fosse uma ponte entre dois softwares totalmente distintos. Muito bacana. Eu pessoalmente uso muito isso na empresa que eu trabalho, né? Mas nesse caso aqui a gente não vai clicar em nenhum, tá bom? Então a gente coloca não, obrigado. E na verdade é aqui que ele pede para importar, né? Aqui ele queria dizer se você usa algum daqueles softwares, mas aqui ele está pedindo se você trabalha com uma dessas ferramentas, né? Que acho que todo mundo está familiarizado com o Trello nos dias de hoje, né? Ou Asana, que também já mencionei anteriormente. Ou mesmo se você tem um banco de dados, uma planilha em Excel. Monday também, Todoist, você vai conseguir importar suas atividades para o ClickUp, né? Ou seja, ele quer realmente que você deixe de utilizar todas essas ferramentas, porque de fato ele consegue substituir tudo isso para vocês, tá? A gente não vai importar nada por enquanto, mas fique à vontade para clicar se vocês gostariam de já adiantar, tá bom? Esse processo. Mas não se preocupa, se você não clica agora e você de repente usa o Trello e quer migrar para o ClickUp, eu vou mostrar para vocês como que faz futuramente, tá? Nesse caso, então, vou deixar em branco. Não, obrigado. E basicamente é isso, tá? É bem simples. Cadastro inicial para sua conta criada. E vamos finalizar então. Aqui ele está finalizando e basicamente isso, tá? Esse cadastro ele é obrigatório, mas ele é bem rápido, tá? Que eu fiquei falando um por um, mas é basicamente isso, tá bom, pessoal? Quando vocês terminarem de concluir, vocês vão cair nessa exatamente tela aqui. Aqui a gente tem a mensagem do CEO do ClickUp, né? É um vídeo um pouco engraçado, mas é como se fosse dando boas-vindas para usar a ferramenta, né? Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente consegue explorar com mais detalhes o que são esses botões, o que são tudo isso, tá bom? Então, fique à vontade para clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Criem a sua conta no ClickUp, escolhe o nome, seja para você
pessoal, quer dizer, treinar como funciona, ou já que seja um e-mail real que você vai utilizar o ClickUp a partir de agora e ao longo dos vídeos vocês vão entender como que pode ser implementado, tá? Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.